Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, agradecer ao professor Sintra e à comissão organizadora pela oportunidade da apresentação. Bom, no projeto de fundações por estacas, comumente, a gente procura determinar o comprimento dessas estacas, né? E como a gente faz para determinar esse comprimento? O que comumente é feito é a gente fazer um estudo da capacidade de carga dessa fundação por estaca. Ok? É isso que nós fazemos. Né? Só que quando a gente fala em capacidade de carga, o que isso significa? Qual é o fenômeno físico que está por trás dessa capacidade de carga? Ok? Então, nós vamos discutir um pouco agora, né? Pode ser que para quem trabalha na área já tem esse conceito muito bem fundamentado, né? Mas para alunos da graduação ou quem não trabalha com isso, né, diariamente, vamos discutir um pouco o fenômeno físico da capacidade de carga de fundações por estacas. Eu sou José Antônio Schiavon, eu fui aluno de mestrado do Departamento de Geotecnia, sob orientação do professor Esquivel. Bom, para a gente entender o termo capacidade de carga de fundações por estacas, vamos considerar um elemento estrutural de estaca com determinado comprimento L. Essa fundação vai estar submetida a uma carga genérica P, certo? Essa carga, nós iremos aumentar, né, incrementar esse valor de carregamento de 0 até um valor P2, certo? Ao começarmos a carregar essa fundação por estaca, começará a se desenvolver uma resistência por atrito lateral ao longo de todo o fuste da estaca. Ok? Vamos admitir aqui, como hipótese simplificadora, que toda a resistência por atrito lateral seja mobilizada antes da resistência de ponta. Ok? Só depois da resistência por atrito lateral ser plenamente mobilizada é que a resistência de ponta passará a ser mobilizada. Bem, então vamos subdividir essa estaca em segmentos verticais. Cada segmento vertical, então, nós vamos ter uma determinada resistência por atrito local. Ok? Ao aumentarmos um pouco mais esse carregamento, em alguns desses segmentos passarão a atuar a máxima resistência por atrito local disponível. Até aqui, num determinado valor P1, ao longo de todo o comprimento da estaca, estará atuando a máxima resistência por atrito lateral. Nesse instante, então, nós chamamos essa resistência lateral de RL, em unidades de tensão. Nesse instante, a estaca, né, o elemento estrutural, ele se deslocaria como um corpo rígido, para baixo. Se não aparecesse o quê? A resistência de ponta. Se aumentarmos o carregamento, essa estaca se deslocaria como um corpo rígido para baixo, certo? Se não fosse mobilizada a resistência de ponta. Ok? Aumentarmos um pouco mais esse carregamento, nós passaremos a presenciar a máxima mobilização dessa resistência de ponta. Ok? Nesse instante, então, nós passaremos a chamar essa resistência de ponta de RP, em termos de tensão. Sim, agora sim, nesse instante, é que a estaca estaria na iminência, esse elemento estrutural estaria na iminência de se deslocar incessantemente para baixo, esgotada que estaria a sua capacidade de carga. Então, para esse valor de carga P2, nós passaremos a chamar de R. R de ruptura,
R de resistência, sendo, portanto, a capacidade de carga da nossa fundação por estaca. Vale ressaltar que esse modelo que nós utilizamos para representar fisicamente o fenômeno, né, por trás da capacidade de carga, nós utilizamos um modelo de ruptura nítida, ok? Existem também modelos de ruptura local e ruptura física. Adicionalmente, vários autores constataram que o recalque necessário para mobilizar essa resistência por atrito lateral é menor do que o recalque necessário para mobilizar essa resistência de ponta. Pensando fisicamente o que acontece na realidade, as duas resistências são mobilizadas ao mesmo tempo, mas em parcelas diferentes. Mas o recalque necessário para mobilizar plenamente essa resistência por atrito lateral varia de 5 a 10 milímetros, enquanto que o recalque necessário para mobilizar plenamente a resistência de ponta pode variar de 10 a 30% em função do tipo da estaca, 10 a 30% do diâmetro da seção transversal. Então é razoável nós admitirmos aqui, para um exemplo didático, utilizarmos esse exemplo que nós acabamos de ver. Ok? Bom, vamos carregar então a nossa fundação por estaca com uma carga numericamente igual à nossa capacidade de carga. Nesse instante, nós temos que a área lateral de cada segmento multiplicada pela resistência lá em termos de tensão vai nos dar o quê? Uma resistência por atrito de cada segmento em termos de força. Se nós fizermos a somatória de cada segmento, nós temos a resistência lateral da estaca, resistência por atrito lateral da estaca. Se nós pegarmos a área da ponta, a área da seção transversal da ponta, e multiplicarmos por aquele RP, né, a resistência de ponta em termos de tensão, nós temos a resistência de ponta em termos de força. A nossa capacidade de carga, então, da estaca será definida como a soma das resistências laterais e resistência de ponta da nossa fundação por estaca. Analisando essa expressão, que é a expressão genérica da capacidade de carga, nós pudemos constatar dois conjuntos de variáveis. São as variáveis geométricas, que vão depender de tipo da geometria da estaca, e as variáveis geotécnicas, que dependem, além das características do meio geotécnico, do elemento geotécnico, características também do tipo de estaca. Ok? Então, agora nós podemos falar que a capacidade de carga não é da estaca, tampouco do solo, certo? Sim, do quê? Da fundação, do sistema, certo? A fundação, então, é um sistema composto pelo elemento estrutural e pelo elemento geotécnico. Ok? Muitos autores, né, propuseram fórmulas e métodos para estimar a capacidade de carga de uma estaca, como, por exemplo, nosso professor Aoki e o professor Veloso. Esse método foi proposto pelos autores para correlacionar a capacidade de carga de uma fundação por estaca com resultados do ensaios de Kone, CPT. Posteriormente, os autores adaptaram para os resultados do ensaio SPT. Nesse método, os autores, então, propuseram correlacionar a resistência de ponta em função de um coeficiente K, do tipo de solo, do NSPT da ponta e de um fator F1 de correção, que leva em conta o efeito escala. A resistência lateral vai ser expressa em função de uma razão de atrito alfa, um coeficiente K, ambos em função do tipo de solo, o NSPT ao longo do comprimento da estaca, dividido por um fator F2, fator de correção também que leva em conta o efeito escala, do ensaio para a fundação real. A capacidade de carga, então, vai ser expressa pela soma das duas parcelas. Os parâmetros alfa e K são tabelados em função do tipo de solo, enquanto que os fatores F1 e F2 dependem do tipo da estaca.
como, por exemplo, o fator F1, sugerido no livro dos professores Aoki e Sintra. José Antônio, faltam 5 minutos. Obrigado. Sugerido pelos professores Aoki e Sintra no seu livro de lançamento hoje. E o fator F2, também sugerido pelos mesmos autores, 2 vezes o fator F1. Para ilustrar a aplicação desse método, nós estamos oferecendo uma planilha para aplicação didática nas aulas dos professores, se quiserem utilizar, ou então na prática de projetos. Estamos oferecendo uma planilha Excel para elucidar a aplicação desse método. Nessa planilha será necessário inserir dados de entrada, como, por exemplo, dados da sondagem SPT, como o NSPT de cada metro e o tipo de solo a cada metro. Dados com relação à estaca, por exemplo, o tipo de estaca, a geometria, o comprimento e se haverá ou não alargamento da base. E dados, parâmetros do método, o F1 e F2. Os valores de K e alfa não serão necessários inserir e informar, porque a planilha busca automaticamente em função do tipo de solo. Inseridos os dados de entrada, então, como saída, a planilha nos fornece os resultados da resistência lateral a cada metro, da estaca, e a resistência por atrito lateral acumulada em cada estaca. Vai nos fornecer também a resistência de ponta, a parcela de resistência de ponta, certo? A soma das duas últimas, então, nós temos a capacidade de carga que a planilha vai nos fornecer também. E ela nos oferece também um gráfico que a gente pode visualizar o crescimento da capacidade de carga ou a variação da capacidade de carga com a profundidade. Bom, vamos usar o exemplo que consta do livro dos professores para elucidar a aplicação dessa planilha. Nós temos lá o perfil apresentado no exercício, uma areia argilosa até 6 metros de profundidade, onde temos depois uma linha de seixos. A 11 metros temos uma areia argilosa avermelhada, até 11 metros, e de 11 a 24 uma areia argilosa variegada. Nível d'água se encontra a 10 metros de profundidade. Vamos analisar então a capacidade de carga de uma estaca pré-moldada de concreto, com diâmetro da seção transversal igual a 33 centímetros, carga de catálogo 750 kN. Então, vamos estudar por uma estaca pré-moldada de concreto com comprimento de 12 metros, que são fornecidas em comprimentos padronizados. Informando os dados de entrada então na planilha, nós temos o gráfico que nos fornece a capacidade de carga ao longo de cada metro da estaca, certo? Não com a profundidade do terreno, a planilha vai nos informar em função de cada metro da estaca. E também vai nos fornecer o resultado de resistência por atrito lateral de 450 kN, resistência de ponta de 510. Portanto, a capacidade de carga estimada dessa estaca de 960 kN. Bom, então, a capacidade de carga, nós vimos que é uma característica do sistema de fundação, certo? Não é a capacidade do solo, nem da estaca. Nós vimos o fenômeno físico por trás da capacidade de carga, certo? Vimos que a capacidade de carga, em função, tem uma parcela de resistência por atrito e resistência de ponta, que vai nos fornecer a resistência máxima. Com isso, vamos desenvolver então uma equação genérica da capacidade de carga, no qual vários métodos utilizam para prever a capacidade de carga, como, por exemplo, o método dos professores Aoki e Veloso, que nós disponibilizamos numa planilha. Muito obrigado. Obrigado.